A nossa aula de hoje nós vamos tratar um pouco a respeito dos primórdios da filosofia grega. E para que entendamos um pouco a filosofia grega e as suas relações com o próprio desenvolvimento religioso, é importante remetermos um pouco às influências da sociedade grega, bem como também a sua perspectiva lógica a respeito da religião. É importante entendermos um fator primordial a respeito dos gregos. Eles nunca desenvolveram qualquer tipo de aspectos sociais sem os seus mitos religiosos. É claro que você tem ali uma distinção, como muito já se foi feita anteriormente, que o próprio Agostinho de Hipona também trata um pouco a respeito, da religião civil, da religião filosófica e da religião mitológica. Mas embora se haja essa distinção, ambas as três funcionam sobre o mesmo horizonte de campo, sobre o mesmo núcleo de pensamento que é a própria religião grega, da qual todo o pensamento grego está fundamentado. Então você vê isso, por exemplo, na própria Ilíada e Odisseia de Homero. Você vai ver ali, né, que, embora tenha alguns traços de racionalidade sendo desenvolvido através das guerras troianas, mas ainda assim você tem o próprio embate dos deuses, da qual eles estão lutando, quer a favor ou contra os troianos, e assim também em relação aos próprios gregos. Portanto, desde o primórdio do próprio desenvolvimento histórico, você tem o desenvolvimento da própria interação dos deuses com a realidade natural, com a realidade vigente. Quer você tenha os próprios gregos que acreditavam que os deuses, né, tinham o deus da fertilidade, o deus do milho, o deus das águas, etc, etc. Mas ainda assim você tem o desenvolvimento da interação desses deuses com esses campos naturais. Outro ponto que é importantíssimo nós entendermos a respeito da religiosidade grega a partir do desenvolvimento filosófico é aquilo que Nietzsche chama a atenção para o desenvolvimento da cosmovisão grega antes da filosofia socrática propriamente falando, que é ali uma guinada do pensamento filosófico. Por quê? Nietzsche ele chama a atenção que havia dois tipos de cultos expansivos no pensamento grego, na cultura grega. O culto ao deus Apolo, que era o culto à moderação, o culto aos bons costumes, o culto a uma vida mais pacata, mais simples nesse aspecto, tá? Não no sentido ético que nós desenvolvemos no sentido filosófico, mas, né, pessoas que eram mais moderadas, pessoas que eram mais tranquilas, pessoas que eram mais conformes à estrutura social, que não eram radicais na sua própria vida, pessoas, né, que tinham ali um comportamento comedido, podemos dizer assim. Mas havia também um outro culto, que era o culto ao deus Dionísio, que era o deus da embriaguez, o deus do vinho, o deus das danças, né? Era o deus de uma vida mais radical, um deus de uma vida sem tantos refinos, né? Sem tanta cultura de moderação, mas era um culto mais radical, onde ali se desenvolveu aquilo que nós conhecemos hoje como a tragédia grega. O teatro grego ele é uma espécie de ritual ao deus Dionísio, né, ao deus do vinho, onde as pessoas o ritual onde as pessoas se embriagavam, onde a vida você só vive como se não houvesse amanhã, né, você tem uma vida completamente radical nesse aspecto de se aproveitar do comamos e bebamos que amanhã morreremos. Então, o teatro grego, a tragédia grega, eram rituais de culto ao deus Dionísio, onde ali você tem a vida sádica, a vida irônica, onde se tem ali os aspectos do que nós hoje chamamos, definimos hoje em dia de humor negro, né? Onde a vida ela é um tanto sádica, onde o sadismo faz parte de cada atributo, de cada aspecto da vivência humana, diferente do culto do deus Apolo, que era uma vida comedida, de comportamentos moderados. Mas esses dois princípios, segundo Nietzsche, eles não são aspectos metafísicos de uma realidade existencial, quer no sentido moral, quer no sentido existencial, no sentido de comportamento e interação social, mas ambos é no sentido natural da coisa. O ser humano ele é mais comedido, ele é mais comportado, mas sem um padrão rígido, sem um entendimento de uma moralidade constitucional, como nós temos hoje em dia. Ao mesmo tempo, a vida conforme o deus Dionísio, né, uma vida onde você se entregava a si mesmo, à sua própria natureza e vivia como se não houvesse amanhã, era uma vida também sem esse aspecto de moralidade acusatório, não havia nada ali que iria acusar aquela vida. Nenhum aspecto do deus Apolo era
uma vida de louvor à moralidade, nem a vida ao deus Dionísio era uma vida de reprovação moral, né? Ambas ali faziam parte da mesma eloquência existencial, mas que ambas, né, tinham aspectos diferentes de vida. Então, esse era um aspecto muito comum do desenvolvimento religioso grego, né? Eu não estou aqui entrando nos mitos, nas fábulas gregas, no sentido do que quem era o deus tal. Né? Nós podemos ver isso, nós veremos isso também durante o decorrer do curso sobre mitologias. Mas o fato é que, né, aqui nesse presente momento, a filosofia ela não se preocupava com aspectos de constituição moral ou metafísica da moral. Era uma vida simplesmente voltada à natureza, à naturalidade humana, né? Quer comedida, quer radical, mas não havia um padrão ali estipulado para que as pessoas pudessem viver a decadência ou a ascendência. Mas é curioso também observarmos que não era somente esse aspecto de filosofia, né, primordial, voltado a uma religiosidade sádica ou comedida, mas também você tinha aspectos de influência de outros pensamentos que influenciaram o desenvolvimento da sociedade grega. Né? E esse é o porquê foi na Grécia que se desenvolveu a filosofia como nós a conhecemos. Né? Você tem esses aspectos todos ali formando as correntes que mostram o porquê a filosofia grega se desenvolveu justamente na Grécia e não em outros lugares, ou pelo menos entre os gregos, né? Em colônias gregas estabelecidas na região. Né? Um outro aspecto também é que o mercado grego, né, o mercado grego ele acabou recebendo muita influência, os mercadores, de outros povos que tinham desenvolvido avanços científicos e tecnológicos que os gregos ainda não tinham sido desenvolvidos, como por exemplo o Egito e a Mesopotâmia, especialmente a Babilônia, né, que era a herdeira natural dos sumérios. Sendo esses dois povos desenvolvedores de uma astronomia complexa, também de uma escrita complexa, bem como também da matemática complexa e outros aspectos também, né, os gregos se apropriaram desses desenvolvimentos, desses avanços, né, quer babilônicos, quer egípcios. De modo que, inclusive, o próprio desenvolvimento do contato com o Egito influenciou muito o pensamento filosófico, até mesmo no desenvolvimento da religião grega, não somente da filosofia, mas da religião grega. Né? Muitas associações começaram a ser feitas entre a religião egípcia e a religião grega. Muitas pessoas, inclusive muitos estudiosos, apontam uma relação ainda muito mais profunda de que a religião grega ela deriva da religião egípcia, justamente por conta desses contatos, né? Por conta de muitos aspectos, atributos dos deuses que são bem semelhantes. Os babilônicos também, mas os babilônicos em menor nível, em menor interação. Agora a Babilônia ela desenvolveu muito mais o aspecto astronômico que influenciou, foi o aspecto astronômico babilônico que influenciou muito mais o desenvolvimento desse contato com os gregos. Então, né, quer os babilônicos, quer os egípcios, na sua desenvoltura, né, deram muitos nutrientes para o desenvolvimento da filosofia grega. Eles se apropriaram de elementos primordiais, e isso é importante entendermos porque tanto o pensamento religioso babilônico quanto o pensamento religioso egípcio, por mais que seja politeísta, ele é muito sofisticado. Né? Não obstante, as duas culturas são, né, as duas culturas mais antigas da Terra, né? As duas civilizações mais antigas, né? A Suméria, da qual a Babilônia é a herdeira, e o Egito ainda, que é muito mais antigo. E ambos desenvolveram tudo basicamente em um período bem simultâneo. Né? E é curioso porque, né, a religião grega, a religião egípcia, a religião babilônica, ela é sofisticada e tem desenvolvimentos muito similares em muitos pontos. Você tem, por exemplo, na Babilônia o desenvolvimento do Código de Hammurabi, né, que é ali um código de lei constitucional no nosso linguajar moderno, muito sofisticado para a época. Você tem também o desenvolvimento de calendário, você tem o desenvolvimento de uma religiosidade mais teológica, podemos dizer assim, no campo dessas religiões. Você tem também o desenvolvimento de atributos, podemos dizer assim, de uma vida entre os gregos, entre os babilônicos e os egípcios, que tem muita semelhança, inclusive, com os relatos bíblicos. Né? Você pega, por exemplo, relatos do dilúvio, da criação do mundo, né, e outras epopeias que se assemelham muito com os aspectos históricos relatados nas escrituras. Não à toa, né, muitos estudiosos declaram que há dois tipos de cosmovisão. A cosmovisão babilônica, que perdurou até a Revolução Francesa, e a cosmovisão moderna. Sendo a cosmovisão babilônica, né, uma forma
generalizada de se expressar sobre todo o tipo de pensamento e desenvolvimento humano, da qual tudo parte da religião para o ser humano. E não no sentido de opressão, né? As pessoas não pensavam, eu vou fazer determinada coisa porque senão Deus vai me castigar. Mas era no sentido de relacional, onde as pessoas entendiam que as relações humanas, as relações sociais, a construção social, tudo era derivado da construção religiosa, no sentido de benefícios dados pelos deuses. Então tudo isso influenciou, o contato de tudo isso influenciou o desenvolvimento da filosofia grega, né? A partir do momento que a Grécia em si, ela não tinha, né, um campo de cosmovisão muito restrito, muito fechado em si mesmo, mas as pessoas ali eram mais abertas a esse desenvolvimento superior de todos esses pontos. Até mesmo o próprio alfabeto grego, né, você tem ali uma derivação, né, das línguas cuneiformes ou mesmo do hierógrafo egípcio, né? A língua grega, ou melhor, o alfabeto grego, ele deriva do fenício, e o fenício ele deriva, né, salvo não me engano, ou do sumério ou dos hierógrafos egípcios. Então você tem até mesmo no desenvolvimento da linguagem grega esse ponto, né? A matemática, inclusive, do Egito era muito sofisticada, da Babilônia também, e esses pontos eles influenciou muito, né, os matemáticos gregos. E por que é importante entendermos esse ponto da matemática? Porque, como eu falei, o início da filosofia grega, ela não parte de princípios metafísicos, epistemológicos, né, sistemáticos, né? A sistematização da filosofia como nós conhecemos, o desenvolvimento da moralidade, do que é virtuoso, do que é excelente, do que é bom, do que é belo, do que é justo. Não foram essas coisas que iniciaram a filosofia grega. Ela parte de um ponto natural, né? Era o desenvolvimento do pensamento. Qual foi a origem de todas as coisas? Não se eliminava o ponto de que os deuses tinham criado as coisas, mas como os deuses criaram, na prática, como se nós pudéssemos assistir em um teatro, como foi aquele desenvolvimento ali do mundo, qual foi as matérias primordiais, qual foi os pontos centrais, onde foi que os deuses colocaram esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto e deram origem ao mundo. Como foi o processo de desenvolvimento da origem? Essa era a pergunta inicial da filosofia. Os primeiros filósofos tentaram desenvolver uma resposta satisfatória para esse ponto. Como foi o desenvolvimento do desenvolvimento histórico da origem do mundo? Como foi que os deuses, num processo histórico, num processo tangível, desenvolveram o mundo? Qual é a origem primordial de tudo? Então, nesse ponto, eles tentaram dar uma resposta satisfatória para a origem de todas as coisas. Nós vamos, na próxima aula, falar dos filósofos, né, iniciais, ali, os primeiros filósofos, chamados filósofos pré-socráticos, e os seus pensamentos a respeito, né, de como foi, né, a origem das coisas, mas é importante já entendermos isso. O ponto central da filosofia pré-socrática era o desenvolvimento da origem, do surgimento das coisas, da vida, da existência, do mundo concreto. E daí você tem diversas respostas sobre. Então você perceba que há ali uma ligação matemática na filosofia inicial. A matemática ela está truncada no pensamento filosófico, ela está unida, né, ao mundo natural, ao mundo de como tudo surgiu, de como tudo começou, né, dos pontos centrais, quais eram as matérias físicas, quais eram os organismos físicos que deu origem às coisas. A matéria primordial, as matérias primordiais, que daí tudo o resto foi derivado, todo o resto foi sendo desenvolvido. Por fim, é importante entendermos um último ponto a respeito do pensamento filosófico grego desde o primórdio, né? Existe sempre a ideia de causa e forma, digamos assim, né? Ou matéria em forma, né? Ou seja, para os gregos, desde a origem aqui da filosofia, desde essa origem, a matéria e forma se faz presente. Como isso? O mundo é material, o mundo ele parte da matéria, né? O mundo ele não parte da construção metafísica, isso vem só depois, né? De Sócrates em diante. Então o mundo ele parte da matéria, uma matéria informe, uma matéria sem forma e vazia, e daí você tem um Deus que vai lá e dá forma a essa matéria e faz com que essa matéria ela ganhe corpo, ganhe forma, ganhe vida. Basicamente esse é o pensamento central unido ali do início da filosofia grega. Esse é o ponto central de partida da filosofia grega, matéria e forma. Não somente da filosofia, evidente, da própria religião grega, dos mitos gregos, da sociedade, da política grega e assim por diante. Mas esse é o ponto central, né? Você tem um campo onde existe a matéria primordial e vai um Deus e forma aquela matéria e dá vida e forma. E daí o que é que os filósofos vão estudar? O como esse Deus deu forma, quais foram os processos que esses deuses usaram para dar forma a essa matéria informe. É importante, sem termos, então, que
o tipo social grego ele se desenvolve a partir desses princípios, né? Desses princípios e, curiosamente, só o último ponto aqui que eu havia esquecido, o culto ao deus Dionísio e ao deus Apolo, essa dicotomia que parece tão conflituosa, né? A ideia do caos, né? E da harmonia que não são opostos, mas sim, né, sintetizados, né? Basicamente seria isso. Foi o que deu origem ao tipo social grego, né? Um tipo social que é calmo e ao mesmo tempo é sádico, é um tipo social que não tem as preocupações, né? Podemos dizer assim, absolutistas, né? Mas é um tipo de pensamento onde se desenvolveu a própria democracia, né? A origem da democracia grega ela parte desse princípio, né? O caos e a harmonia se unindo em uma síntese ao mesmo tempo. O deus Dionísio e o deus Apolo faz parte da mesma sociedade, não são sociedades opostas, não são princípios opostos, não são princípios que estão ali em constante debate entre eles, mas ambos formam a sociedade. Por isso, né, a sociedade grega era aberta ao pensamento, era aberta ao tipo de democracia. Me refiro à sociedade ateniense, né, especificamente falando, né, as outras em menor grau, justamente por esse princípio de um culto, né, aos dois deuses que pareciam contraditórios, mas estavam juntos. Né. Esse é um princípio bem formador, inclusive, da própria democracia grega.